Notícias na comunidade com Leandro Thompson. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Leandro Thompson, chegando aqui no nosso quadro Notícias na Comunidade. Quinta-feira, 17 de outubro de 2024. Vamos lá? Depois de anos em alta e com recordes sendo batidos, o número de pessoas atravessando ilegalmente a fronteira dos Estados Unidos e dos países da Europa, enfim, começa a cair. Na União Europeia, as travessias ilegais caíram 42% nos primeiros 9 meses desse ano. Já nos Estados Unidos, o número de imigrantes presos na fronteira com o México chegou ao menor nível desde 2020, registrando queda de 75% em setembro. Os países europeus reforçaram a patrulha marítima, aumentaram o número de agentes nas fronteiras e aceleraram os processos de deportação. Quase ao mesmo tempo, o governo americano tomou medidas mais duras e passou a colocar limites nas travessias, além de expulsar imigrantes sem direito a asilo. Coincidência? Não. Antes de implementar essas medidas, tanto o Parlamento Europeu quanto os Estados Unidos começaram o ano sabendo que teriam eleições disputadas aí pela frente e que a imigração importa muito aos eleitores. No velho continente, a direita saiu vencedora e conquistou a maioria das cadeiras, marcando uma mudança na política da região e passando recado de insatisfação com a grande onda migratória. Já a votação nos Estados Unidos acontece no próximo mês e a imigração é considerada o principal problema do país pelos americanos. 27% da população diz que essa é a questão mais importante na hora de decidir votos. O governo quer usar o apagão para aumentar controle sobre reguladoras. O blackout provocado pelas chuvas em São Paulo, ainda não encerrado, após quase uma semana, está servindo de pretexto para que o governo federal estude um controle maior sobre as agências reguladoras. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, é alvo de críticas pela suposta falta de rigor com a Enel, a concessionária de energia no estado de São Paulo. O presidente Lula encomendou um estudo sobre a possibilidade de reduzir os mandatos dos conselheiros das agências de 5 para 4 anos, ou substituição total ou parcial deles a cada mudança de governo. O Planalto alega que esses órgãos foram capturados por interesses privados, mas a proposta enfrenta a resistência até de aliados do próprio governo. Nessa mesma linha, a Controladoria Geral da União instaurou ontem uma investigação preliminar para verificar possíveis irregularidades envolvendo dirigentes da ANEEL no caso de São Paulo. A pedido do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a capital paulista e a região metropolitana podem sofrer com novas tempestades a partir de hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Já a Justiça deu 24 horas para a Enel restabelecer a energia de todos os imóveis atingidos pelo apagão. 74 mil imóveis ainda estão sem energia e estavam até sem energia ontem. E hoje esse número não diminuiu muito não. Se a ordem não for cumprida, a empresa pode ser multada em 100 mil por hora. Vamos falar agora um pouquinho de notícias aqui de Nova Friburgo. O contrato para a construção das UBS, Unidade Básica de Saúde, no bairro Rui Sanglar, aqui em Nova Friburgo, foi rompido de forma unilateral pela Prefeitura, levantando questionamentos sobre o andamento da obra e o motivo da rescisão. O processo administrativo culminou no termo de rescisão unilateral do contrato, firmado entre o município e a empresa Criar Consultorias Serviços Limitadas, assinado no último dia 14 de outubro agora. O contrato inicialmente assinado, ainda em setembro, tinha como objetivo a construção de uma UBS, obra considerada essencial para a melhoria do atendimento de saúde à população do bairro. Entretanto, essa rescisão foi fundamentada no artigo 79 da Lei 8.666 de 93, que trata das regras para a rescisão de contratos administrativos, gerando dúvidas sobre a continuidade da obra e o prazo da conclusão. Até o momento, não há informações oficiais que indiquem a paralisação das obras. No entanto, a quebra de contrato sem uma justificativa clara levanta suspeitas entre a população e os envolvidos do projeto, especialmente em relação à capacidade de a obra ser concluída dentro do tempo previsto. Falando agora um pouquinho de futebol, em São Paulo venceu o Vasco por 3-0 na noite desta quarta-feira no Brinco de Ouro em Campinas. A partida foi válida pela 30ª rodada do Brasileirão. Luciano abriu o placar
Lucas Moura, 2 vezes, fechou a conta. Com o resultado, São Paulo se manteve na 5ª posição do Brasileirão com 50 pontos. Já o Vasco é o 10º colocado com 37 pontos. Vamos ter hoje, hein? Flamengo e Fluminense, 8 horas da noite no Maraca, em jogo válido também pela 30ª rodada. O Flamengo é o 4º colocado com 51 pontos e quer se aproximar dos líderes da competição. Já o Fluminense é o 16º colocado com 30 pontos e quer se afastar da zona de rebaixamento. O Botafogo recebe o Criciúma nessa sexta-feira, hein? E pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, também lá no Maraca. O confronto pode ampliar a vantagem da equipe carioca na liderança da competição, aumentando a distância do Palmeiras, que hoje está atrás do Botafogo por apenas 3 pontos. Então vamos torcer aí, né, para o Botafogo vencer o Criciúma. O Vascão infelizmente perdeu e vamos torcer para o jogaço hoje no Fla-Flu, hein? E amanhã eu tô de volta aqui para falar um pouquinho de como foi esse clássico, também aí outras notícias do Brasil e do mundo. Valeu, pessoal, um forte abraço. Notícias na comunidade com Leandro Thompson.